considerações da mesa diretora sobre as manifestações. Obrigado pela paciência de todos. A gente tentou fazer aqui uma resposta o mais ampla possível. Muitos temas levantados. Acho que antes de eu iniciar a resposta, eu queria agradecer a manifestação de todos. Acho que independentemente de concordâncias ou discordâncias acerca do processo, do projeto, do andamento, para nós é muito rico esse momento. É muito bom que a gente pode estar aqui, pode ter esse momento de discordar e de concordar e de efetivamente discutir um projeto e tornar ele melhor dentro daquilo que a gente consegue. Então, iniciando aqui, eu não vou especificar diretamente cada resposta, vou tentar fazer os temas gerais. Existem temas que a gente vai simplesmente incorporar e tratar, que a gente não tem respostas, que foram boas ideias que se trouxeram aqui, e a gente vai efetivamente refletir isso ao longo do tempo. E também algumas perguntas muito específicas que vieram aqui dos operadores de saneamento também, são conversas que a gente vai tocar no paralelo diretamente. Acho que o Gustavo já conversou anteriormente também, vamos conversar, responder e abrir essas agendas no paralelo, no sentido de que os operadores precisam ter clareza de onde que vão ser os novos locais de captação, a qualidade da água, todas essas questões a gente vai trazer. Hoje eu não consigo dar todas as respostas, alguma delas inclusive a gente vai refletir, que vocês trouxeram bons pontos. Acho que a questão de qualidade da água era algo que a gente estava dando como garantido e a gente vai precisar olhar um pouco mais internamente. Então todos esses pontos aí, desde já, fica aí o nosso compromisso de voltar nessa conversa e o agradecimento pelos pontos colocados. Em termos do processo aqui da audiência e da consulta pública, vão ser publicados relatórios consolidados com tudo que foi acatado, não foi acatado. Isso vai estar no mesmo site que a gente já mencionou anteriormente. Vai ter no site também da Secretaria de Parcerias a apresentação. O vídeo não fica no YouTube do Estado de São Paulo, vai estar tudo lá. E a partir disso que a gente dá o prosseguimento do processo licitatório. Entrando aqui um pouco nas respostas específicas, em relação à vazão, que foi colocado de várias formas, as vazões apresentadas dizem respeito à vazão nos momentos de baixa disponibilidade hídrica. Então, não a gente está falando no momento de estresse, já que é um projeto de resiliência hídrica efetivamente. Então, como foi colocado, e absolutamente correto, não há criação de água, a gente está falando de deslocamento no tempo, né? A gente criar um reservatório que vai nos permitir que quando chove, a gente vai conseguir essa água que não seria aproveitada, ela vai ser reservada, e aí a gente aumenta o volume disponível no período de seca, onde essa água não estaria ali disponível. Então essa é a lógica, essa é o que a gente está falando de vazão regularizado. Acho que peço desculpas, talvez eu tenha usado a terminologia equivocada, não sou na minha especialidade, não é engenharia hídrica, mas a gente está falando aqui de regularizar as vazões, e isso vai gerar possibilidade de outorgas de vazões adicionais. Então, essa é a lógica por trás dessa confusão da vazão adicional, não é efetivamente a criação de água. E aí, acho que um ponto importante também é que, após a implantação das barragens, após o enchimento das barragens, vai ser realizado um novo estudo hidrológico, para a gente entender efetivamente o que essas barragens, se tudo que estava desenhado no estudo anterior se concretizou, vão ser atualizadas nas séries históricas. A gente vai olhar para a situação atual. Esse novo estudo tem que ser apresentado para a SPAGAS, e a SPAGAS aí sim ela vai validar se tudo que se imaginou, se esses metros cúbicos adicionais de disponibilidade se concretizaram ou não. Tá? Então acho que esse é um ponto muito relevante aqui. Em termos o estudo hidrológico vai ser realizado pela concessionária. Eles que são os responsáveis, eles vão apresentar. Em relação... Não, a concessionária vai apresentar e o poder concedente vai aprovar. Quem é o poder? Se o senhor se incomodar, eu gostaria de terminar todas as respostas e depois a gente pode conversar aqui individualmente. Em relação à solicitação do deputado, em relação ao prazo de contrato, um prazo longo, contrato de 30 anos, contratos de investimentos de grande porte de infraestrutura, eles costumam ter esses prazos mais longos, justamente para conseguir amortizar o custo desse investimento. Prazo mais curto significaria que ficará mais pesado financeiramente para o pagamento, o Estado poderia ter um pouco mais de dificuldade, mas, de todo modo, acho que é importante destacar que existem sempre mecanismos de saída desses contratos. Caso a concessionária deixe de cumprir os seus deveres, deixe de cumprir as obrigações contratuais, o Estado pode encampar esse contrato, que é finalizar esse contrato ou estabelecer um processo de caducidade, dizendo: olha, você não está cumprindo com o que você se comprometeu, eu vou te tirar daí e aí eu vou operar isso de outra forma.
Também em relação ao prazo que colocou um pouco mais curto, de revisão e de revisão dos prazos, a gente tem dentro do contrato um mecanismo chamado revisão ordinária. É um mecanismo que a cada 5 anos a gente para, a agência reguladora, junto com o poder concedente, com o Estado, olha e vai falar, olha, tudo que aconteceu nesse contrato, todos os desequilíbrios, como que funcionou, como que não funcionou, e essa revisão pode gerar penalidades, pode gerar reequilíbrios, pode gerar todos esses processos até de finalização desse contrato que eu mencionei. O plano de gestão e de operação ele vai ser revisto anualmente e entregue para avaliação da SP Águas. Então, de novo, reforçando o ponto que ele havia colocado, a SP Águas retém todas as suas prerrogativas hoje existentes, sendo a concessionária um mero operador dessa ideia, dessa lógica aqui colocada. Falando especificamente do que havia sido colocado pela cidade de Amparo, da disponibilidade hídrica a jusante, com o aumento, com o reservatório e a possibilidade de você conseguir regularizar essa vazão ali, você vai poder aumentar eventualmente a captação da própria cidade de Amparo. Essa é a lógica por trás. O desenho do SAP-PCJ é um desenho de uma rede, né? Então a gente está com 3 tramos, entregando em 3 pontos específicos, mas isso vai permitir a redução de captação em alguns pontos e isso vai permitir que a gente aumente em outros pontos. Essa é a lógica que a gente está trabalhando aqui por trás. Em relação à renovação das outorgas existentes, as outorgas existentes, se não tem alteração de volume, não existe nenhuma alteração de valor, elas seguem na sua lógica anterior, elas não entram dentro desse novo contrato. Em relação ao que foi colocado a renovação, se você mantém a vazão, fica absolutamente idêntica. Em relação ao projeto do Universaliza São Paulo, Universaliza, eu não posso falar por esse projeto, mas ele não tem nenhum, dentro desse contrato, não tem nenhuma lógica específica para ele. Todo mundo que está vai pagar e tem o mesmo valor, a mesma lógica. O que eu imagino que esteja sendo feito é que, dentro do projeto Universaliza, o Estado de São Paulo está subsidiando os municípios que decidirem aderir ao projeto e as empresas de saneamento. Então, dentro desse subsídio, o Estado de São Paulo muito provavelmente está falando, olha, esse custo aqui vai estar dentro do meu subsídio, por isso que pode ter sido falado aí na nossa reunião anterior em relação a isso. Seguindo aqui nos temas colocados, a gente tem, a operação do contrato de fornecimento, né? Então, como eu mencionei, a concessionária é apenas um operador, a prioridade é do consumo humano, vai ser determinado um percentual da vazão que fica reservado para o consumo humano. Acho que foi uma pergunta da vereadora que estava aqui, que não está mais presente, mas vai ter essa determinação e, de novo, a gente cai sempre, o contrato ele é subsidiário às regras da outorga da SP Águas. Então, as regras da outorga da SP Águas, elas já colocam que, no caso de escassez hídrica, eu tenho uma prioridade para o consumo, para o abastecimento humano. Ela já coloca as regras de funcionamento desses determinadas situações. Então, o contrato, ele simplesmente vai operacionalizar isso, ele é subsidiário a tudo que existe hoje, a todo esse regramento. Todo contrato que for firmado, que a concessionária firmar, ela vai ter que ter a autorização da SP Águas. Isso vai passar pelo processo da SP Águas, até para a SP Águas dar a validação de que sim, de fato, sim, de fato, eu tenho essa disponibilidade. Em relação então, se a concessionária poderia negar algum contrato, alguma disponibilidade, que também foi perguntado. Não, ela não tem essa prerrogativa, ela é um mero operador, se a disponibilidade existe, chegou a solicitação, a SP Águas avaliou que uma solicitação que cabe, a concessionária é obrigada a firmar este contrato dentro dos termos exatos estabelecidos no contrato de concessão. Não é um contrato que vai ser discutido regra, cláusula por cláusula, ele vai ser padrão, ele vai estar já estipulado num dos anexos do edital aqui do contrato de concessão. Então, isso não vai ter essa questão, reforçando muito essa lógica de operacionalização dos serviços existentes. Em relação ao TR, Cão do Caio, que foi colocado, da contratação da mesma empresa que fez a construção, a empresa foi contratada para fazer a construção, a operação eu preciso fazer uma nova licitação, eu não teria como contratar diretamente essa companhia. O entendimento do Estado é que não houve nenhum tipo de prerrogativa dessa empresa nesse certame, então optou-se, de todo modo, a ter que fazer uma licitação, entendeu-se trazer ela para cá. As ETs que estavam originalmente no projeto, elas estão sendo concluídas pelo Estado. A gente optou por retirar deste projeto por entender que uma ET, a operação de uma ET, é um projeto de saneamento. Isso não faz sentido
dentro da lógica aqui que a gente está trazendo de resiliência hídrica, de fornecimento de água, muito embora, obviamente, a existência das ETs é essencial para a qualidade de água, para a qualidade do Cambucaia, mas as ETs estão sendo construídas, elas estão sendo tratadas diretamente pelo time da SP Água com os municípios, o município de Amparo, um deles, e a gente tem certeza de que a operação das ETs, que vai iniciar muito em breve, ela vai ser essencial e vai funcionar muito bem para a gente conseguir não ter nenhum problema ali em relação à água do Cambucaia. Então, esse é o ponto. A gente entende que, como a UTR ela acaba sendo o ponto final do tratamento do rio para garantir o abastecimento e que ela não é uma operação eminentemente de saneamento, ela não é tratamento de esgoto, ela é um tratamento ali quase terciário em relação a essa água para o abastecimento humano, e a gente não queria ter que fazer uma outra licitação separada para fazer essa coisa, como eu mencionei, uma licitação, que foi questionado também se não era melhor fracionar o objeto aqui. A nossa experiência é que não, a nossa experiência é que quando eu faço um contrato maior, eu consigo trazer empresas maiores que conseguem lidar com um contrato desse porte, um contrato que tem aí entre contrato, anexos e toda a sua documentação, acho que umas 400 páginas, 500 páginas, ele é bem complexo, e aí a gente consegue trazer nessa lógica empresas de qualidade para operar, e também com o que a Juliana comentou, que a gente tem toda a questão da qualificação técnica, que se a gente dividisse em pequenos projetos a gente não conseguiria fazer. Passando aqui para o ponto que eu acho que foi colocado, muito relevante, da segurança de barragens. Então, o plano de segurança de barragens, antes do enchimento da barragem, ele tem que ser aprovado pela ANA, essa é uma responsabilidade. Então, já vai existir esse plano, está em desenvolvimento pelas Águas. Eu não sei dizer o estágio disso, mas a gente vai verificar e colocar nos nossos informes. E o concessionário ele vai ter que elaborar um plano de emergência e contingência, que também vai entrar dentro dos seus indicadores de desempenho, para garantir que você vai ter a manutenção dessa barragem de maneira adequada e a fiscalização, que ela vai ocorrer nos 3 níveis, né? Então, a ANA, que é responsável formalmente pela segurança da barragem, eles vão ter a fiscalização deles, e nós vamos ter a fiscalização da agência reguladora, da Arcesp, que vai olhar também para a segurança da barragem, e a gente vai ter também o concessionário olhando ali, fazendo essa manutenção para garantir a segurança e principalmente a tranquilidade de toda a população. A gente entende como muito meritoso, a gente entende de onde vem essa preocupação, dado os acontecimentos aqui no Brasil. Em relação à fala, o nome, perdão, do capitão dos bombeiros, acho que é um ponto que é um dos momentos que a gente fica feliz de fazer audiências públicas. A gente tem a obrigação, todo o plano, existe uma obrigação da concessionária de manter a segurança da barragem e do espelho d'água, mas como tem a premissa de que não vai ser utilizado para recreação, não deve ser utilizado essas represas, esses reservatórios, dessa forma, a gente não estava olhando isso com o detalhe que merece esse tema. Então fica aqui já o nosso compromisso, a gente vai tentar aí uma conversa com o Corpo de Bombeiros aqui da região para desenhar planos, entender como que a concessionária consegue, como que a gente consegue colocar obrigações no nosso contrato para prevenir qualquer tipo de acidente aí no reservatório. Indo aqui para os pontos finais, acho que tem 2 grandes temas que foram colocados, que o primeiro deles da questão ambiental. Acho que a gente tem um total alinhamento em relação aos princípios. Todos os projetos que vão ser, as obras que vão ser implementadas, elas vão passar ainda pelo licenciamento ambiental, elas ainda vão passar pelos conselhos, elas ainda vão passar pelas audiências públicas de licenciamento, caso necessário. Existem todas as obrigações legais em relação a isso. A construção das barragens já veio, no processo de licenciamento delas, uma série de mitigações e obras e investimentos que o Estado fez através do DAE e SP Águas na época, mas a gente escutou, e acho que a sugestão do Dr. Rodrigo a gente já tinha ouvido, e faz todo sentido, e acho que até a colocação também que foi colocada, que foi feita aqui anteriormente em relação a gente trabalhar de fato os mananciais e tentar não só a regularização através da infraestrutura, mas também da melhoria do meio ambiente, é algo que faz muito sentido para a gente consegue pensar em soluções a respeito disso, a gente vai estudar,
essa hipótese. A gente já tem conversas agendadas para avançar nesse tema com os membros do Ministério Público, para eventualmente a concessionária fazer projetos, planos dessa recuperação ou até mesmo executar. E aí puxando aí uma fala também que foi feita aqui por uma vereadora em relação ao destino dos recursos que vão ser pagos. Hoje no contrato não tem previsão nenhuma legal em relação a esses recursos, eles entram no Tesouro do Estado de São Paulo. Acho que é uma oportunidade interessante da gente pensar, de repente, a utilização desses recursos para mitigações ambientais, para investimento na própria bacia do PCJ, já que, como a gente colocou, não é uma questão arrecadatória, é uma questão simplesmente de incentivos para o consumo adequado da água. E aí, acho que o meu último ponto, e acho que talvez o principal colocado aqui do ponto de vista técnico, em relação à competência da ANA e a competência do Estado de São Paulo para executar esse projeto. Então, como foi colocado pelo Dr. Vicente, existe sim uma delegação da ANA autorizando o Estado de São Paulo para outorgar recurso hídrico. Essa resolução da ANA que declarou, delegou a competência à SP Águas para a emissão desses recursos hídricos, mas obviamente o Estado de São Paulo está em constante conversas com a ANA acerca de inúmeros temas. A gente tem alguma tranquilidade aqui, esse projeto, embora eu adoraria que a gente tivesse tido ideias originais e poder puxar toda a lógica dele, que foi algo nascido aqui, mas na realidade a gente bebeu muito num projeto do governo federal, da própria ANA, que é o PISF, que é o Projeto de Integração do Rio São Francisco, que tem exatamente a mesma lógica de cobrança pelo uso da água, no caso são estados e não os municípios, mas ele segue na mesma lógica de disponibilidade hídrica. Então, a gente está em conversas com a ANA constantemente. Esse é um tema que a gente vai tratar. A gente não tem intenção alguma aqui. O Estado de São Paulo tem bastante experiência em processos de PPPs e concessões. A gente, enfim, essa é a nossa 65 contratos, não sei dizer exatamente. Só o 14º, 15º, só nesse governo. Então, a gente não vai ter nenhuma, assim, não vamos avançar questões jurídicas. Tudo isso vai ser ainda objeto de avaliações da Procuradoria do Estado. Eles estão no projeto, eles estão na estruturação junto com a gente. A própria secretária de Meio Ambiente, uma ex-membro de carreira jurídica do governo federal. Então, a gente não vai avançar faróis amarelos, faróis vermelhos. Se tiver qualquer questão de competência, vai ser discutido, vai ser ajustado com a ANA. E esse é o ponto principal aqui para a gente em relação a essa questão de competências, de como vai ser tratado e como não vai ser tratado. Se tu puder só finalizar, eu volto, converso com o senhor, só para a gente, que posso conversar, e a gente, só para finalizar, porque a gente tem uma questão de horário também. Agradeço novamente, imensamente a todos. Para nós isso é um prazer enorme estar aqui. A gente vai publicar esse relatório no nosso site. E muito obrigado a todos.